Como nos referir ao tempo em inglês? Bom, hoje vamos voltar a ver o tempo. Time. Vamos começar a falar sobre o relógio. Clock. Para perguntarmos que horas são, em inglês dizemos What time is it? A resposta, por exemplo, se for 1 hora, sempre começa com it's. E aí você responde a hora. Para dizer 1 hora, dizemos It's 1 o'clock. Mas também, se for 1 da manhã, você pode simplesmente responder It's 1 a.m. Se for 1 da tarde, você pode simplesmente responder It's 1 p.m. A.m. significa antemeridian, que significa antes do meio-dia. E p.m. significa pós-meridian, que significa após o meio-dia. 1:05, dizemos It's 1:05. Acrescentamos esse ou entre os números 1 a 9. Então, se fosse 1:01, seria It's 1:01. 1:02, It's 1:02. Até 1:09, It's 1:09. Para este horário, você pode também falar It's 1:05, que literalmente significa 5 passado 1. Para 1:10, você diz It's 1:10. Ou também It's 10:01. Para 1:15, It's 1:15. E também It's 15:1. Mas para 1:15, você também pode falar It's 1:15, que literalmente significa 1/4 passado 1. 1/4 referente a 1/4 de hora. 1:20, você diz It's 1:20. Ou também It's 20:1. 1:25, você diz It's 1:25. Ou também It's 25:1. 1:30, você diz It's 1:30. Ou também It's 30:1. Para 1:30, você também pode dizer It's 1/2, que literalmente significa meio passado 1. Para 1:35, It's 1:35. Ou também It's 25:2, que significa 25 para as 2. Para 1:40, It's 1:40. Ou também It's 20:2. Para 1:45, It's 1:45. Ou também It's 15:2. Para 1:45 podemos dizer também It's 1/4. Para 1:50, It's 1:50. Ou também It's 10:2. Para 2 horas, It's 2 o'clock. E assim por diante. 12 horas, por exemplo, It's 12 o'clock. Porém, para 12 horas em particular, se for meio-dia em ponto, podemos também dizer It's noon. E se for meia-noite em ponto, podemos dizer It's midnight. Vamos agora falar de anos. Years. Quando nos referimos aos anos, podemos nos referir a anos antes de Cristo e depois de Cristo. Em inglês, dizemos BC, que significa Before Christ, antes de Cristo, e AD, que significa Anno Domini. Anno Domini, em latim, significa Ano do Senhor. Mas também você pode encontrar BCE, que significa Before Common Era, equivalente ao antes de Cristo, e também o CE, Common Era, equivalente ao depois de Cristo. Para nos referir a séculos, por exemplo, o século a partir do ano 1800, dizemos the 1800s. Nos referimos a esse ano de 1800, falando o nome dos 2 primeiros números e depois acrescentando hundreds. Por exemplo, para o século a partir de 1900, falamos the 1900s. Porém, para o ano 2000, dizemos the 2000s. Para nos referir a décadas, por exemplo, a década de 80, falamos the 80s. Ou seja, falamos o número 80, porém no plural, 80s. Para a década de 90, the 90s. Para um ano específico, como 1850, separamos o número em 2. Falamos primeiro os 2 primeiros números e depois os 2 últimos números. 1850 fica então 1850. 1880 fica 1880. 1908 fica 1908. Acrescentamos esse ou para os números de 1 a 9, igual a quando vamos falar o horário. Porém, uma curiosidade que ocorreu a partir do ano 2000 foi que as pessoas pararam de falar dessa forma. E o ano de 2001, por exemplo, começaram a chamá-lo de 2001, ao invés de 2001.
Porém, a partir de 2013, as pessoas voltaram a falar essa forma antiga. Então, em 2013, as pessoas se referiam a esse ano como 2013. E também, a partir de 2013, as pessoas começaram a se referir aos anos que vieram antes da mesma forma que faziam antes de 2000. Por exemplo, em 2009, as pessoas se referiam a esse ano como 2009. Porém, a partir de 2013, as pessoas começaram a se referir ao ano de 2009 como 2009. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!